A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, sem graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje dia do Senhor. Vamos lembrar hoje, claro, os três são um, mas vamos lembrar hoje deste Senhor Espírito Santo. Ei, a igreja sem esse Espírito Santo. Eu e você sem esse Espírito Santo dado no batismo. Sem esse Espírito Santo eu não estava aqui agora falando para você que está aí do outro lado e que vai ver esse vídeo. E tantos esses quase 1000 vídeos há nesse canal. Portanto, quero pedir para você, divulgue, se inscreva nesse canal. Canal de evangelização, de apologética, de defesa da fé. Não é? Hoje é dia do Senhor. Hoje é solenidade de Pentecostes. Aí, irmão Fábio, é brincadeira. Você vai ver o evangelho, não vai mostrar a segunda leitura? Aliás, a primeira leitura. A primeira leitura é de Atos 2, a segunda leitura é de 1 Coríntios 12, tá? Mas nós vamos focar, porque é o evangelho que trazemos no dominical. Evangelho dominical. Mas nós vamos falar um pouco também sobre a primeira leitura, porque é a solenidade de Pentecostes. Não é? E está em Atos capítulo 2. Bom, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Canal do ex-protestante Fábio Pentecostes. O evangelho está em João capítulo 20, versículo 19 a 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, na tarde do mesmo dia, que dia era? O dia que o Senhor ressuscitou, o domingo. Que era o primeiro da semana. O primeiro da semana é o quê? O domingo. Os discípulos tinham fechado as portas do lugar aonde se encontravam. Por medo dos judeus, veio Jesus e pôs no meio deles e disse-lhe: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos, o lado. E os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Disse-lhe outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem, não serão perdoados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, nós vemos dentro da igreja, na igreja, no corpo de Cristo, no magistério hierárquico, não é? Nos vários movimentos, a ação do Espírito Santo. Aqui nós vamos ver o quê? Que Jesus aparece no domingo para os discípulos. 8 dias depois, nós vamos ver aí, quando nós pegarmos do versículo 24 ao versículo 29, nós vamos ver que 8 dias depois, Jesus só se manifesta aos discípulos no domingo. Jesus se manifesta aos cristãos, manifesta-se à sua igreja no domingo, como hoje, o primeiro dia da semana. Por isso o Pentecostes. Repare, meus queridos, o evangelho termina no 23, mas se dá continuidade no verso 24, Tomé não estava. Tomé não estava. Então nós vemos aqui que Jesus ressuscita no domingo, manifesta no domingo e institui o sacramento da confissão. Dá o Espírito Santo. Veja, nós vemos Jesus falar isso também no 17:23 de João. Pai, eu dei a eles a glória que tu me destes. E aqui Jesus diz o quê? Jesus diz o quê? Assim como o Pai me enviou, eis que eu vos envio. A missão da igreja, meus irmãos, é a missão de Cristo.
a igreja tem a graça de dar a continuidade do ministério de Cristo até a sua volta. E ela continua nesse ministério. Ela continua nesse trabalho. Aqui, Jesus dá a confissão. Institui a confissão. O único sacramento que ele institui depois que ressuscita. Aqui está a confissão. Aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os que vocês não perdoar não serão perdoados. Por isso, protestante não tem perdão porque não se confessa. Então, nós podemos ver, meus queridos amados irmãos e irmãs, que o Evangelho do Senhor vem nos mostrar aqui toda a sua catolicidade. Sobre toda a universalidade da fé católica neste Evangelho. Então, quando nós reparamos que o Espírito Santo manifesta nos sacramentos, eu já trouxe nesse canal mostrando que o Espírito Santo se manifesta e está presente nos 7 sacramentos, eu já trouxe mostrando ao pé da letra. Logo, nós vamos perceber que esses apóstolos, outro ponto que vale enfatizar, lembrar, realçar, é que esse lugar que os discípulos estavam era o lugar da instituição da Eucaristia, o cenáculo. Jesus se manifesta a eles no cenáculo, na instituição da Eucaristia. Jesus, nesse cenáculo, ele institui 2 sacramentos, que são os 2 sacramentos que o cristão tem que andar agarrado com eles, senão não entra no céu. O que, irmão Fábio? Sim. Quais? Na quinta-feira santa, nesse cenáculo, Jesus instituiu a Eucaristia e disse: quem come da minha carne, depois que pegou no 26 e 26 de Mateus, tomou o pão depois de consagrar aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tanto que em João, antes dele instituir a Eucaristia, ele vai dizer que vai dar a sua carne no 6,51 parte B, e o pão que eu vou dar, porque ele ainda não tinha dado, ia dar ainda na quinta-feira santa, é a minha carne que eu ofereço para a salvação do mundo. Então repare que ali Jesus, no cenáculo, institui o primeiro sacramento do cenáculo, a instituição da Eucaristia. Aliás, são 3, meus irmãos. São 3. Perdão. São 3. Eu falei 2, são 3. Porque na instituição da Eucaristia está instituindo também a ordem sacerdotal. Fazer isto. Ou seja, fazer isto em Lucas 22:19, que será entregue por vós. Ele já está ali ordenando o sacerdócio católico de sua igreja. E aí depois que ele ressuscita, aqui nesse evangelho de hoje, ele está o quê? Dando o Espírito Santo à igreja e a autoridade como o Pai enviou ele de enviar essa igreja. Deles, Pai, deles agora que me deste. Se eles perdoar os pecados, seja de quem for, que estiver dentro da igreja, não importa o tamanho do pecado, a gravidade do pecado, ele será perdoado. Agora, se essa igreja não perdoar, eles não serão perdoados. Então Jesus é claro quanto a isso. Então logo nós vemos a instituição de 3 sacramentos aqui no cenáculo. Jesus instituiu a confissão num dia de domingo. Instituiu a Eucaristia e o sacerdócio no dia de quinta-feira de adoração. Meus queridos, quando nós olhamos para a primeira leitura, Atos capítulo 2, agora estão ali, eles receberam os 7 sacramentos, eles estão ali com os sacramentos, mas estão ali no cenáculo, frouxos, medrosos, trancados por medo dos judeus. O que acontece? Acontece aquilo que João disse. Ele vos batizará com o Espírito, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Então vem o quê? Atos 2, chegando no dia de Pentecostes, estavam todos nesse mesmo lugar, de repente veio do céu um ruído, como soprasse um vento forte, que encheu toda a casa onde estavam sentados. De repente apareceram línguas como de fogo, como essa aqui, ó. Isso aqui é uma língua de fogo. E ali, meus irmãos, foram encorajados. Então o Espírito Santo dá impulso. O Espírito Santo dá força para os filhos, para os consagrados, para o sacerdócio ministerial e para o sacerdócio comum dos leigos, anunciar Jesus. Falar da fé da igreja de Cristo.
anunciar a fé da igreja fundada por ele. E Pedro, na sua primeira pregação, 3.000 corações se abrem para Cristo. 3.000 corações se rendem à glória do Senhor. 3.000 corações, 3.000 pessoas são batizadas naquele dia por São Pedro. Meus queridos, nós vemos que o Espírito Santo nos encoraja. Quantas pessoas chegam para mim e dizem, irmão Fábio, eu queria ter a coragem que você tem, mas eu não tenho coragem. Até tenho conhecimento, mas não tenho coragem. É um sinal de que essa pessoa acorrentou o Espírito Santo, colocou uma corrente no seu pescoço, com licença da palavra, mas é a verdade, como se faz com os cães. Coloca uma coleira, uma corrente. É isso que você está fazendo com o Espírito Santo. Porque você não deixa ele agir na sua vida. Você não entregou as rédeas a ele para ele agir na sua vida. Como nós entregamos as rédeas. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim segundo, como disse a Imaculada, a tua vontade. Ainda essa pessoa está apreendida. Ela está presa, aprisionada. Ela está colocando o Espírito Santo numa gaiola. Não deixa que a pessoa do Espírito Santo haja nela. Por isso está sendo o quê? Covardes. Apocalipse 21:8 diz que os primeiros a pular no lago de fogo, o inferno, no dia do juízo universal, serão o quê? Os covardes, na tradução da minha Bíblia. Outras traz infiéis, outras traz covardes, outras traz os cães. E assim por em diante. Meus queridos, que esse evangelho de hoje, onde nós vemos a graça acontecer, e é nesse cenáculo que 120 pessoas, juntamente com a Imaculada, ela é a coordenadora dessas 120 pessoas, ela está ali anunciando. Diz uma tradição que Lucas começou a escrever seu evangelho ali. Porque a Virgem Maria no cenáculo falava da graça da maternidade, do seu sim, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Esse cenáculo recebe o Espírito de fogo, labaredas de fogo. Sobre Jesus ele desceu em forma corpórea como uma pomba. Agora sobre a Virgem Maria, com a sombra, uma grande sombra. Sobre Jesus como corpórea como uma pomba. Sobre os apóstolos, agora no cenáculo, a Virgem Maria também está lá, em forma de fogo. Pequenas tochas de fogo. E agora as portas se escancaram. E o mundo abraça a evangelização. Ele por todo o mundo e prega o evangelho a toda criatura. Isso chama-se universalidade católica. Então, meus queridos amados irmãos e irmãs, esse é o evangelho que você vai ouvir na Santa Missa. Abra o seu coração, deixe que o Espírito Santo lhe impulsione, lhe leve a viver a fé, a comungar da fé verdadeira. Porque ali no cenáculo estão os dois sacramentos que nós temos que andar com ele. Confissão e Eucaristia. Só se chega à Eucaristia pela confissão. Sem confissão não tem Eucaristia. São Paulo diz, todo aquele que come e bebe do corpo do Senhor sem considerá-lo, está comendo e bebendo sua própria condenação. 1 Coríntios 11:30. 11:29. No verso 30 diz, por isso há muitos enfermos, muitos adoentados, muitos têm morrido. E muitos estão fracos na fé. Por quê? Porque comungam Jesus de qualquer jeito, não se arrependem e não buscam a confissão. A confissão é a porta para a Eucaristia. E a Eucaristia é a porta da eternidade. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E vou ressuscitá-lo no último dia. Boa missa para todos. Bom domingo para todos. Salve Roma. Salve Maria Imaculada. Sempre virgem.